Tem alguma coisa sobre veículos velhos e abandonados que muitos de nós simplesmente não conseguimos tirar os olhos. Seja um carro abandonado em uma floresta ou uma máquina velha monstruosa jogada em um prado. Se você quer muito saber como que eles acabaram assim, para sua sorte eu fiz algumas pesquisas e encontrei os veículos abandonados mais incríveis do mundo apenas para o seu prazer visual. Então pegue sua pipoca e fique confortável, enquanto fazemos um tour por alguns trens abandonados, aviões e máquinas malucas que vão te deixar impressionado. O Cemitério da Estrela Vermelha. Na margem norte da cidade de Budapeste, encontra-se o local de descanso final de mais de 100 locomotivas diferentes. Variando de locomotivas raras a vagões de trem apodrecidos, esse depósito, também conhecido como Cemitério da Estrela Vermelha, é um paraíso abandonado para fanáticos por trens. O depósito foi construído no início do século XX como um estaleiro de reparos, mas como você pode ver, hoje a maior parte está abandonada, juntamente com os trens do interior. Alguns são incrivelmente antigos, como essa locomotiva da série MAV 301, que foi usada pela última vez há mais de 100 anos. Mas outras, como essas locomotivas a vapor MAV 424, carregam uma estrela vermelha na frente, do tempo da Hungria no regime soviético em meados de 1900. Não se sabe bem quantos trens antigos estão apodrecendo nesses trilhos, embora esteja claro que ao longo das décadas, eles começaram lentamente a perder a sua batalha contra a natureza. Em mais alguns anos, esses trens incríveis provavelmente vão ser invadidos pela vida vegetal, tornando esse o fim da sua linha. Pontos estranhos de Sogel. De cima, a pitoresca cidade alemã de Sogel não parece nada fora do comum, mas quando você olha mais de perto nos campos em seus arredores, você pode ver algo muito estranho. O que você acha que são esses 24 pontinhos perfeitamente alinhados? Fardos de feno? Tratores? Talvez alguma variedade mutante de milho? Bom, quando você aumenta ainda mais o zoom, você pode perceber que eles são de fato tanques. Tanques Leopard 1 e M47 Patton, para ser exato. Exploradores urbanos curiosos visitaram o local, notando que há uma placa nas proximidades que diz que a entrada desse campo é proibida. Mas desde quando isso impediu exploradores urbanos? Por mais estranho que pareçam plantados em fileiras como essa, esses tanques de quase 50 toneladas abandonados não são apenas para exibição. A configuração rígida parece ser algum tipo de campo de tiro militar. Você pode dizer pelos conjuntos de trilhas rodopiantes no chão que esse lugar deve ser usado por outros tanques para dirigir e praticar tiro ao alvo. No entanto, qualquer informação sobre esse campo de tiro é mantida em segredo. Bom, tão secreto quanto 24 tanques em campo aberto podem ser. E falando em pontaria, por que você não dá o seu melhor para acertar aqueles botões de curtir e se inscrever abaixo? Você acertou? Maravilha! Agora, o que temos a seguir? Cemitério de carros incríveis. A Bélgica é famosa por seus chocolates finos e cervejas, mas até 100 anos atrás também abrigava um dos mais notórios e intrigantes ferros velhos do mundo. Como se fosse um tipo de engarrafamento esquecido, as filas de carros antigos se estendendo pela floresta do cemitério de carros de Chatillon. Era uma visão surpreendente de se ver. Muitos deles eram veículos americanos enferrujados, o que gerou um boato de que eles haviam sido deixados para trás pelas forças americanas após o fim da Segunda Guerra. Mas a maioria desses carros foi feita 20 anos ou mais depois que a guerra acabou. Então, qual foi a real história por trás de seu abandono? Eventualmente foi revelado que os carros realmente pertenciam às tropas da Força Aérea Canadense. Centenas deles estavam estacionados na cidade vizinha de Virton, em nome da Aliança OTAN, no final dos anos 40. Mas como a cidade era tão pequena, o negócio de consertar os muitos carros das tropas recaiu sobre um único mecânico nas proximidades de Chatillon. No entanto, quando a França se retirou da OTAN, em 1966, as tropas foram embora, deixando o mecânico com centenas de carros em uma cidade relativamente pequena. Incapaz de vendê-los, eles ficaram enferrujados e apodreceram ao longo dos anos, até que foram todos tristemente removidos em 2010. Caramba, acho que acabei de ouvir os corações de todos os entusiastas de carros clássicos quebrarem. O avião fantasma da Islândia. As areias negras vulcânicas de basalto da Islândia compõem algumas das praias mais deslumbrantes do planeta. Mas enquanto essas areias são incríveis por si só, elas também abrigam um dos veículos abandonados mais descolados do mundo. Esses são os destroços do avião Sol Remacendur, uma fuselagem bimotor de um velho avião de carga, escavado e depenado por décadas de ventos árticos punitivos. Embora pareça um túmulo pós-apocalíptico, na verdade é tudo o que resta dos terríveis eventos de 21 de novembro de 1973. Naquele dia, a tripulação de 5 homens do avião C-117 estava a caminho de uma estação naval dos Estados Unidos na Islândia.
quando as temperaturas caíram para gelados menos 10 graus Celsius. Rajadas árticas de 97 km por hora os atingiram, e o gelo acabou congelando os 2 motores do avião. O avião despencou do céu e caiu na praia, mas milagrosamente, todos os homens a bordo sobreviveram sem sequer um arranhão. Os militares dos Estados Unidos finalmente os resgataram e começaram a despojar o avião aterrado de tudo que tinha. Eles cortaram suas asas, removeram seus motores e pegaram qualquer coisa que pudesse ser recuperada, deixando a estrutura de 5 toneladas espalhada pela praia. Isso é meio mal educado, mas parece que deixou a Islândia com uma atração turística gratuita. Margens assustadoras de Kiska. A remota ilha de Kiska, que faz parte das Ilhas Aleutas do Alasca, é uma massa de terra de 35 km de extensão que não é povoada por uma única alma. Sem estradas ou edifícios em suas margens áridas, é o último lugar que você esperaria encontrar veículos abandonados. Então você pode ficar chocado ao descobrir que sua costa está repleta de antigas armas antiaéreas, navios enferrujados e até submarinos. Embora muitos deles tenham mais de 80 anos, o clima frio do Alasca manteve a maioria deles incrivelmente bem preservados. Especialmente esses submarinos anões tipo A, japoneses, com apenas 24 metros de comprimento e menos de 1,60 m de largura. Eram pequenos o suficiente para que os japoneses pudessem alegar que eram apenas treino de pontaria. No entanto, eles também estavam armados com torpedos, e alguns foram até usados no famoso ataque de Pearl Harbor. Então, o que os seus restos enferrujados estão fazendo em Kiska? Acontece que eles são de uma batalha pouco conhecida que aconteceu no Alasca durante a Segunda Guerra Mundial. Na época, Kiska era o lar de uma estação meteorológica tripulada pelos americanos, que foi capturada por japoneses. Em resposta à ocupação, as forças americanas e canadenses empreenderam uma campanha aérea contra a ilha, que foi bombardeada e bloqueada por um ano inteiro. Dominados e desarmados, em 1943, a Marinha Imperial Japonesa rapidamente recuou das Ilhas Aleutas, mas não antes de explodir os cascos de quaisquer navios submarinos que eles tiveram que deixar para trás para que seus inimigos não pudessem usá-los. Essa batalha pode não ser encontrada em muitos livros de história, mas essa história super mesquinha ficou para a prosperidade. Turbo-trem abandonado. A corrida espacial do século XX alimentou uma competição entre os Estados Unidos e a Rússia soviética para ver quem poderia criar o maior e melhor foguete. Mas isso também levou à criação de outro veículo super rápido, a jato, o trem turbo a jato. Criado nos anos 1960 pelo engenheiro americano Don Wetzel, encarregado de criar uma locomotiva mais rápida e barata, Wetzel teve a ideia maluca de adicionar motores a jato nos trens para impulsioná-los ao longo dos trilhos, e o M497 resultante ostentava 2 motores a jato de 5.000 cavalos de potência. Eles foram colocados na frente do trem apenas para torná-lo mais legal, e quando testado, foi capaz de atingir incríveis 295 km por hora. Esse incrível desenvolvimento de locomotivas inspirou os soviéticos a construir os seus próprios trens a jato, e nos anos 70 essa incrível máquina acabou nascendo. O cabeçote de um antigo motor ER-22 havia sido redesenhado e modernizado, com 2 motores turbojato de um Yakolev Yak-40 no topo. Mas quando levado ao seu limite, o trem apenas atingiu mais ou menos 249 km por hora. Embora com certeza ainda seja incrível, não é mesmo? Bom, ofuscado pelo seu homólogo americano, além de ser barulhento e muito caro de operar, o protótipo foi abandonado. Ele foi transferido para um trilho não utilizado, atrás de uma fábrica de vagões, perto de Doroshka, onde ficou esquecido por mais de 40 anos. Mesmo agora parecendo que pode desmoronar com um leve toque, eu aposto que um passeio nesse trem em seu auge teria sido incrível. Foguetes fluviais enferrujados. Os trens turbo não foram as únicas invenções malucas que os soviéticos fizeram. Em 1957, a União Soviética começou a fabricar esses incríveis hidrofólios. Eles podiam viajar bem mais rápido que barcos comuns, pois eram levantados para fora d'água em um conjunto de asas submersas. Isso reduziu o arrasto dos barcos massivamente e os permitiu deslizar sobre a água como se fosse uma pedra. Esses foguetes fluviais russos, chamados Raketa, transportavam passageiros ao longo dos rios a uma velocidade máxima de 69 km por hora, mais ou menos 3 vezes mais rápido do que barcos parecidos na época. Eles foram um enorme sucesso, mas após o colapso da União Soviética, muitos não puderam ser mantidos e foram enviados para enferrujar em cemitérios de navios como esse. A maioria dos foguetes fluviais nessas fotos são chamados de Meteors, que é um projeto de segunda geração que era mais rápido do que o Raketa e podia transportar até 160 pessoas. Mas hoje, muitos deles estão enferrujando em uma floresta perto do reservatório de Kama, perto da cidade de Perm.
De alguma forma, mesmo nesse estado dilapidado, eles ainda parecem tão majestosos quanto em seu apogeu. Encranoplano Loon Class solitário. Quando se trata de veículos abandonados, a criação mais louca dos soviéticos tem que ir para o pouco conhecido Ekranoplan da Loon Class. Esse veículo militar ultra secreto era uma fera de 74 metros de comprimento e contava com o pouco conhecido efeito asa no solo para se locomover. À medida que uma aeronave voa mais perto do solo, a pressão do ar aumenta entre a asa e a superfície abaixo, criando uma almofada de ar sobre o avião. Assim, com um conjunto de asas especialmente projetadas, o ekranoplano podia deslizar apenas alguns centímetros sobre qualquer oceano ou lago e sob o horizonte do radar de navios de guerra inimigos. Com a ajuda de seus 8 turbojatos montados em sua frente, essa máquina gigante podia atingir uma velocidade máxima de 547 km por hora. Então, combinou a capacidade de um barco com a velocidade de um avião. Infelizmente, apenas um protótipo do Ekranoplan, apelidado de Monstro do Mar Cáspio, foi concluído quando a União Soviética desmoronou em 1991. O programa Loon foi descontinuado e o Monstro do Mar Cáspio foi deixado ocioso em uma doca bem guardada na costa da região russa do Daguestão. Por quase 30 anos, a fera foi deixada dormindo, até que seu sono foi perturbado, em julho de 2020. Finalmente estava sendo rebocado para um museu que seria sua nova casa, mas depois de percorrer quase 100 quilômetros sobre o Mar Cáspio, encalhou na areia nas margens de Derbent. Com impressionantes 264 toneladas, o monstro era pesado demais para ser puxado para a terra, e por isso permaneceu largado na praia por mais 5 meses. Eu não sei você, mas ver todas aquelas crianças brincando, literalmente uma máquina de guerra, deve ser uma das coisas mais russas que eu já vi. Mi-6 perdido. Esse próximo veículo da era soviética pode não ser tão estranho quanto os trens a jato, os foguetes fluviais ou o enorme ekranoplano, mas a maneira como foi largado é simplesmente bizarra. Nos pântanos do distrito de Yamalo-Nenets, na Rússia, a mais de 2.400 quilômetros da capital Moscou, existe uma coisa de aço à espreita nos pântanos. Embora pareça uma fera, na verdade são os destroços de um antigo helicóptero Mi-6, quando foram produzidos pela primeira vez na década de 50. Esses gigantes de 33 metros de comprimento pesavam incríveis 30 toneladas e eram facilmente os maiores helicópteros que o mundo já viu. Mas em 1981, a tripulação desse Mi-6 estava voando a uma altitude de pouco mais de 150 metros, quando de repente ambos os motores simplesmente pararam. A tripulação de 5 homens caiu no pântano abaixo, mas por incrível que pareça, ninguém ficou ferido. O Mi-6, por outro lado, sofreu alguns danos bem graves. Uma investigação mais tarde descobriu que os trabalhadores do reabastecimento acidentalmente encheram o tanque do helicóptero com a mistura de gasolina e água, fazendo com que seus motores falhassem, mas nenhum plano foi feito para recuperar o veículo. Em vez disso, ele ficou jogado no pântano por mais de 40 anos, durante os quais seus motores e até sua cauda foram roubados. Isso é o suficiente para deixar qualquer entusiasta de aviões maluco. O incrível MAS. Você achou que a lista de veículos soviéticos abandonados parou por aí? Bom, então delicie-se com esse MAS 7904 abandonado. Com todas aquelas rodas e aquela cabine dividida, parece uma espécie de lagarta gigante mecanizada. Esses antigos caminhões tratores soviéticos MAS foram projetados durante o auge da Guerra Fria para transportar todos os tipos de mísseis nucleares cada vez maiores. Tanto que o MAS 7904 era uma besta de 6 eixos e 12 rodas, feita para transportar cargas de até incríveis 220 toneladas. Mas o chassi sozinho pesava cerca de 140, o que significava que suas enormes rodas de 2,70 metros de diâmetro tiveram que suportar incríveis 30 toneladas cada. O design pesado foi uma questão tão crítica para o desenvolvimento desse veículo que nada menos do que 100 especialistas foram contratados para garantir que funcionasse. Apesar de seu problema de peso, foi lançado em 1983, medindo mais de 30 metros de comprimento e 7 de largura. Os especialistas o equiparam com um motor turbo de 42,2 litros para que pudesse produzir 1.500 cavalos de potência. Mas arrastar todo esse peso significava que tinha uma velocidade máxima de apenas 26 km por hora. Além disso, o protótipo funcionou incrivelmente mal, que é a última coisa que você quer ouvir sobre um veículo carregando armas nucleares para destruir o mundo. Apesar de todo o esforço para ser feito, ele nunca carregou uma arma nuclear, e o protótipo foi deixado para enferrujar em um hangar no Cazaquistão. Em 2007, ele estava irreconhecível com seus pneus vazios, com algumas partes sido roubadas ou recuperadas, e para tudo que serviu foi um punhado de sessão de fotos.
Seus restos acabaram sendo descartados em 2010, para a grande decepção de todos os outros garotos legais que queriam fotos posando ao lado dele, eu tenho certeza. O MacBard. Mesmo que não tenha um conjunto de grandes arcos dourados, você deve ter adivinhado pelo nome que o MacBard pertenceu ao McDonald's Corporation. Foi construído em 1986 para a Feira Mundial de Vancouver, realizada nas margens do Falls Creek. Então o McDonald's aproveitou a oportunidade para mostrar um novo design flutuante para seus futuros restaurantes. Eles construíram um restaurante novo e único, em uma barcaça de 57 metros de comprimento por incríveis 12 milhões de dólares. Isso é cerca de 26 milhões hoje em dia. Eles o chamaram de Friendship 500, um trocadilho ruim em inglês que significa amizade e barco. O restaurante de 790 metros quadrados foi projetado para flutuar em locais à beira-mar, trazendo Big Macs para praias de todo o mundo. Mas apenas 5 anos depois, os moradores cansaram da novidade, e os proprietários da orla ordenaram que o MacBard fosse embora. Ele foi levado para o menos populoso Burrard Inlet em 1991, mas em vez de trazer negócios, foi deixado para apodrecer. Por mais de 30 anos, o MacBard decaiu lentamente na costa, acumulando poeira e grafites. O interior ainda possui aquela decoração clássica dos anos 80, embora a maior parte do interior tenha sido devastada pela decadência e pelo vandalismo. As janelas estão cobertas de sujeira e tinta spray, os pisos e paredes estão imundos, e em um certo ponto havia até caixas de produtos antigos a bordo. Pode ter sido popular nos anos 80, mas é o último lugar que você gostaria de comer agora. Herkimer Battle Jitney. Pátios de sucata estão cheios até a borda com todos os tipos de veículos abandonados, mas alguns, como esse exemplo brilhantemente bizarro, acabam se destacando do resto. Descoberto em um pátio excedente nos Estados Unidos, o veículo de 6 rodas e eixo triplo é diferente de qualquer outra van, caminhão ou carro que eu já vi. É realmente único. Então, o que está fazendo em uma sucata? Bom, acontece que esse não é um projeto de paixão abandonado de alguém. Na verdade, tem até um pouco de fama por trás disso. Agora, muitos de vocês serão jovens demais para se lembrar do The Mystery Man, um clássico filme dos anos 90, sobre um grupo de super-heróis ineptos encarregados de salvar uma cidade de destruição. No filme, os mocinhos adquirem uma hilária fera em forma de veículo, chamado Herkimer Battle Jitney. Parecia tão bem montado no filme que fez muitos fãs de cinema se perguntarem se era um veículo de verdade. Alguns até alegaram que era um veículo pesado de tropas chamado Z-17 Marauder, que havia sido contratado pelo governo dos Estados Unidos. Na verdade, porém, o Jitney era apenas um veículo personalizado, feito especificamente para o filme. Ele foi feito de um caminhão Ford de 79, com a cabine removida, e o corpo era um trailer Airstream modificado, mas a sua aparência altamente personalizada significava que não poderia ser reutilizado em nenhum outro filme, e infelizmente foi deixado para acumular poeira. Talvez no futuro tenha um final adequado para um outro super-herói. O Vago Victor. Até 2020, uma aeronave imponente guardava os portões da base da Força Aérea Real de Marham, na Inglaterra. Era um Handley Page Victor, um bombardeiro estratégico britânico a jato, projetado nos anos 50, durante a Guerra Fria. Com pouco mais de 43 metros de comprimento e uma envergadura de 34 metros, essas aeronaves incríveis podiam transportar até 17 toneladas e meia de bombas, ou uma bomba gravitacional de queda livre de 5 toneladas, que também é um ótimo jeito de dizer uma bomba nuclear bem grande. Com certeza causaram um impacto quando subiram aos céus, mas quando a guerra terminou em 91, não havia muito mais uso para eles. O último desses modelos foi aposentado em 1993, mas o custo para restaurá-los e mantê-los foi tão grande que a RAF os distribuiu gratuitamente ao público. Infelizmente, muito poucas pessoas tinham espaço e recursos para acomodar aviões tão grandes assim. E enquanto alguns modelos encontraram casas em museus, outros como esse foram relegados à fogueira da RAF Marham. Como você pode ver, os para-brisas foram praticamente destruídos, o interior foi escurecido pelo fogo e o resto foi totalmente destruído. Aqui, o outrora orgulhoso bombardeiro foi usado para exercícios, combate a incêndios e tiro ao alvo pela RAF, além de ser desmantelado em 95. Caramba, ver aquele bombardeiro antigo queimado daquele jeito é bombástico. Lamborghini abandonado. Com grande potência vem grande responsabilidade, algo que o dono dessa Lamborghini Huracan esqueceu, junto de seu carro em 2019. O cinegrafista Andrew Lawrence estava viajando pelo norte de Londres, na Inglaterra, no começo de uma manhã, quando de repente viu esse supercarro roxo de 250 mil dólares caído em um barranco à beira da estrada. A Lamborghini estava virada para o lado errado e estava em uma vala na contramão de uma estrada. Mas quando Andrew olhou em volta, o dono não estava à vista.
Você acha que ele ficou tentado a chamar o guincho e dizer que era dele? Sendo um homem melhor do que a maioria, Andrew chamou a polícia e tentou localizar o dono do carro. Descobriu-se que pertencia ao fundador da BitStocks e o milionário do Bitcoin, Michael Hudson. Ele estava dirigindo pela estrada quando o carro bateu em uma poça de água e ficou preso na vala. Mas em vez de chamar um guincho, ele deixou o Lambo e foi buscar ajuda. Felizmente, o dano àquele caríssimo carro de 250 mil foi mínimo e ele conseguiu colocá-lo de volta à estrada. Com todo esse dinheiro, eu me pergunto se ele vai pensar em investir em algumas aulas de direção. Santo abandono Batman. Se você me perguntar, os melhores filmes do Batman são aqueles em que o ator Michael Keaton assumiu o papel do herói de capa. Tudo neles era atemporal. O traje, os dispositivos, Michelle Pfeiffer como Mulher Gato. Oh, meu Deus. O carro, embora esse último na verdade não tenha envelhecido muito bem, como você pode ver. Em 2019, o casco blindado de um Batmóvel da era Keaton foi descoberto enferrujando em um ferro velho. Ele claramente estava lá há algum tempo, mas por incrível que pareça, não foi o único a ter sido jogado. Em 2020, outro corpo do Batmóvel foi descoberto, em um ferro velho de Nova York. Agora, obviamente, há apenas um Batman. Então, de onde vieram esses dois carros? Parece que os grandes fãs do Batman acabaram construindo essas réplicas a partir de kits pessoais de bricolagem. Mas à medida que a sua obsessão pelo Cavaleiro das Trevas desapareceu, o mesmo aconteceu com o amor por seus kits personalizados, que eles decidiram descartar. Embora eles possam viver para se arrepender dessa escolha. Em 2019, essa réplica perfeita do Keaton Mobile foi colocada no eBay, listado como tendo 400 cavalos de potência sob o capô e sendo totalmente legal na estrada. E essa coisa tinha um preço de 680 mil dólares. Depois de ver esse preço, deixar partes de um desses na floresta de repente parece uma jogada de um verdadeiro coringa. A Maravilha Azul Abandonada. Os lindos prados verdes de Chipkau, na Alemanha, abrigam uma atração abandonada que realmente se destaca. Estendendo-se quase 52 metros no céu, com uma roda de 12 metros de diâmetro de motosserra em uma extremidade, esse colosso enferrujado parece mais uma arma, feita para lutar contra o King Kong. Quando os exploradores urbanos descobriram o veículo em 2002, eles acreditavam que era um Badger 258, uma escavadeira de roda de caçamba maciça, usada como parte de um sistema de mineração contínua. À medida que a roda da frente da máquina girava, aqueles enormes baldes presos a ela coletavam terra, antes de jogá-la em uma esteira de transporte para ser processada. Era mais ou menos como uma fábrica, embora essa fábrica fosse montada em esteiras semelhantes à de tanques e pudesse se mover a uma velocidade máxima de 6 metros por minuto. No entanto, à medida que mais e mais exploradores se maravilhavam com essa enorme máquina abandonada, eles perceberam que na verdade não era um Badger 258, e sim um Badger 1473. Foi construído em 1965 e já foi carinhosamente chamado de A Maravilha Azul, graças à sua bela pintura azul. Suas caçambas podiam, cada uma, escavar impressionantes 1,5 metros cúbicos de terra. Então, em menos de 150 rotações completas, essa coisa teria solo suficiente para encher uma piscina olímpica. Embora não exista mais. Foi abandonado em 2002 porque tinha ficado sem coisas para cavar e era muito grande e caro para transportar para outro lugar. E hoje é um marco protegido que rende uma foto interessante. Ou se você é um explorador urbano super maluco, pode fazer um balancinho de corda. E aí, qual desses veículos abandonados você mais gostaria de ver de novo? E você conhece algum outro lugar fenomenal de ferrugem final? Conta pra gente aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!